Aleluia. Graças a Deus. Que a paz do Senhor seja sobre a igreja. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías. Estou muito feliz hoje. Assim como ontem. Eu acredito que a cada dia o nosso coração ele vai fervilhando cada vez mais. Hoje em dia fala-se muito sobre aquecimento global. E agora eu tenho ouvido falar sobre ebulição global. Eu acho que está acontecendo assim aqui nesse lugar. Foi esquentando, esquentando, esquentando. Começamos lá em cima na igreja da garagem. Foi indo, foi indo, foi indo e foi indo. E hoje a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isaías capítulo de número 43. Eu quero ler com você. Eu quero fazer uma leitura bem calma. Não leia na minha frente, acompanhe comigo essa leitura, por favor. Porque Deus tem algo para o nosso coração aqui nessa noite. Diz assim o texto. Assim diz o Senhor, Isaías capítulo 43, e o versículo de número 18, versículo 14, até o versículo de número 18. Assim diz o Senhor, foi eu quem redimi você, eu, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra os babilônios, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivo, isto é, os caldeus, os navios com os quais se vangloriavam. Eu, o Senhor, o Santo, o Criador, o vosso Rei. Versículo 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no meio do mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados, como uma torcida. Não vos lembreis das coisas que passaram, e nem considerem mais as coisas antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebereis? Eis que colocarei um caminho no deserto, e rios no ermo. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Até o versículo 19 nós acabamos lendo. O tema não é outro, senão Deus está fazendo coisas novas. Escute o que eu tenho para dizer nessa noite. O que nos para, o que nos bloqueia, são os nossos próprios atoleiros. Eu vou repetir. O que nos para na caminhada, são os nossos próprios atoleiros. Essa frase, eu ouvi quando jovem, e ela me marcou muito, quando o pastor estava ministrando e ele disse, o problema não está na igreja, o problema não está no mundo, o problema não está em ninguém, o problema está em nós, são os nossos próprios atoleiros.
Já faz um bom tempo que nós temos falado aqui neste lugar, que Deus tem anunciado através dos pastores, dos ministros que têm passado por essa igreja, a respeito da necessidade de nós vivermos uma vida sem máscaras, uma vida cristã sem tintas no rosto, uma vida cristã com transparência. Faz um bom tempo que Deus tem anunciado aqui a necessidade de vivermos uma vida sem chocolates, sem fantasias, sem querer dourar a pílula. Deus tem falado da necessidade de cairmos na real. Deus tem dito a respeito daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele está fazendo. A nossa caminhada não pode ser a partir daquilo que nós vemos. A Bíblia diz que Deus nos chamou para vivermos pela fé. Você não foi chamado para viver pelos teus olhos, fazendo contas para ver se vai sobrar dinheiro para o final do mês, para ver se vai dar para viajar e ficar agoniado com isso, ficar preocupado com o que há vez de comer, de beber, de vestir. Deus te chamou para viver pela fé. E viver pela fé é mergulhar em Deus, é continuar caminhando mesmo quando tudo está indo na contramão, é continuar andando, servindo ao Senhor e esperando nele com alegria, porque a Bíblia diz que é necessário esperar no Senhor, e esse esperar só é esperar se for com alegria. Ninguém pode dizer eu estou esperando em Deus, murmurando e se lamentando da vida. Deus tem falado neste lugar da necessidade de vivermos uma vida bonita, porque nós somos chamados para viver pela fé. Existem promessas que Deus fez a todos aqueles que o amam. A promessa de Deus é para todos aqueles que se aproximam de Deus. Ninguém escapa da promessa, é para todos, o texto diz. Que texto é esse, pastor? Eu vou reportar ao texto de Atos, capítulo de número 2, quando um discípulo se levanta e começa a pregar para a multidão. Ele diz assim: olha, esta promessa diz respeito a todos vós, não é uma promessa apenas para mim ou para outro ali, é uma promessa que diz respeito a cada um de vós. Essa promessa é para os teus filhos, é para o pai, é para a mãe, é para a sogra, é para o filho, é para a nora, é para o genro, é para o patrão, é para o funcionário, é para todos. Essa promessa diz respeito a todos nós. Capítulo 17 do livro de Atos diz que o que nós anunciamos de cima desse altar diz respeito à promessa que Deus fez para a igreja. Foi o Senhor quem fez a promessa. Ele está dizendo assim: olha, as palavras que saem da minha boca não são minhas, mas são palavras de Deus para a igreja. E o texto de Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 28, diz assim: olha, você e eu, nós somos filhos de Abraão, e somos filhos da promessa, como Isaac o era. Deus me fez uma promessa. Por isso que a Bíblia diz assim, da necessidade de nós ficarmos atentos àquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Ele tem falado. Jesus disse: todos aqueles que têm sede, fome e sede de justiça, estes serão saciados. Eu vou repetir isso aqui: todo aquele que tem fome e tem sede da justiça de Deus, este será saciado. Ninguém sairá daqui sedento, porque Deus se responsabiliza em saciar a nossa fome e a nossa sede. A missionária acabou de dizer: fica atento, porque Deus tem uma promessa. O nosso ano não começa lá, começa agora, porque Deus tem uma direção para a minha vida e para a tua vida. Presta atenção, deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, mais uma vez: você ama Deus? Deixa eu perguntar, responda para você mesmo:
Você ama a Deus de verdade ou você está só de brincadeira com Deus? Você ama a Deus de todo o teu coração? Você ouve quando Deus fala com você e você está disposto a obedecer à voz de Deus? Ou a voz de Deus para você é um fardo? Servir a Deus para você é um sacrifício ou é um privilégio? Para vocês deixar sua casa, o controle da Netflix, deixar o ar-condicionado da tua casa, que deve ter, para poder estar aqui, é um sacrifício para você? Ou é um grande privilégio, uma alegria você estar aqui neste lugar? Eu vou perguntar de novo, você ama Deus? Tem certeza? Porque tudo que Jesus falou aos discípulos, de tudo que Jesus falou aos seus discípulos, tem algo que eu acredito, que marcou a alma deles. Quando Jesus estava pregando para os seus discípulos, ele deixou bem claro, que o propósito da vinda dele era buscar e salvar os que se haviam perdido. Aqueles que estavam perdidos no meio do caminho. A maioria de nós não amamos a Deus coisa nenhuma. Nós amamos as coisas de Deus. O que a gente gosta é daquilo que Ele pode fazer por nós. Alguns de nós estão apenas se aventurando aqui ou ali. Nós gostamos. Aliás, hoje em dia tem igreja para tudo, né? Muitas pessoas gostam do Jesus médico. Porque ele pega aquele texto e diz assim, olha, eu sou o Senhor que te dá, e trabalha todo o seu cenário, a sua igreja, a sua vida em cima do doutor Jesus. Então me cura, Deus. Tem gente que gosta mais do doutor psicólogo, aquele que pode me ouvir, aquele que ouve as minhas dores, aquele que me aconselha, que me dá orientação. Tem gente que gosta do Jesus terapeuta, e aí a gente monta uma igreja à base da terapia gospel. Tem gente que gosta mais do Jesus agiota. E aí a gente monta uma igreja onde se oferece mais e mais. Quanto mais tem, mais eu quero, porque eu quero ter sucesso na minha vida. Agora tem gente que gosta mais do Jesus palhaço. Porque eu gosto de rir, pastor. Eu prefiro aquela igreja que faz a gente rir. Pastor, eu ri tanto naquela igreja que eu até cansei, eu chorei de tanto rir lá. Mas o que você aprendeu? Não, eu saí de lá aliviada de tanto que eu ri, pastor. Levar a Deus a sério, a maioria de nós não queremos. Assumir um compromisso de verdade é difícil. A maioria de nós dizemos que amamos a Deus, mas temos as nossas dificuldades. Superar obstáculos para poder permanecer no caminho é para poucos. Quantas e quantas famílias, escute isso, que entraram dentro dessa igreja, dentro daquela igreja, da outra igreja e tantas outras igrejas. E depois que receberam um milagre, desapareceram. E nós oramos, intercedemos pelas famílias o tempo todo. E aí a gente percebe que tem uma dificuldade. E Satanás, escuta isso. Satanás, ele é mestre em enganar as pessoas. Em dizer para elas assim, olha, está tudo bem. Continua do jeito que está, porque Deus te ama assim. E isso não é novidade para ninguém. Jesus já havia alertado a igreja, e alerta a igreja do dia de hoje, quando Jesus disse assim, olha, o caminho é estreito, a porta também é estreita, e para entrar no caminho estreito e na porta estreita, tem que entregar a vida a Ele. São poucos que entrarão por ela, não são muitos não. Deixa eu dizer algo aqui para você nessa noite. Certa feita um pastor, ele começou a gritar na igreja dele, a dizer em alta voz, assim, o dia do avivamento é hoje. E ele, mês que vem, o dia do avivamento é hoje. Semana inteira, o dia do avivamento chegou, assim diz o Senhor. E algumas pessoas ficaram olhando umas para as outras, algumas sorriam. Quando ele começou a dizer, o avivamento é hoje, tinha 30 pessoas na igreja. O tempo foi passando, e ele dizendo, o avivamento chegou, o tempo é agora, assim diz o Senhor, o avivamento é para agora. Passou um ano, antes tinha 30, agora só tinha 20. E ele dizendo, o avivamento é hoje, Deus quer mudar a tua vida hoje, Deus quer fazer coisas novas hoje, o avivamento é agora.
Tinha 20 pessoas, uns obreiros ficaram se olhando, alguns começaram a ir embora. 2 anos ele dizendo, o avivamento é hoje, o avivamento é agora, Deus falou comigo. 2 anos se passaram, tinha 20 pessoas, agora só tinha 10. Ele continuou dizendo, com lágrima nos olhos, assim diz o Senhor, um avivamento é hoje. Deus quer fazer coisas novas hoje. Deus quer transformar a tua vida hoje. Não dá mais tempo para esperar, tem que ser hoje. O avivamento é agora. E ele dizia assim, assim como Maria, que estava grávida, e o bebê no ventre dela, e ninguém sabia, mas ela estava gerando. Ele dizia, assim diz o Senhor, está gerando, o avivamento já está acontecendo. Alguns obreiros sorriam, zombaram da cara dele. Depois de 3 anos, 5 pessoas, e ele com lágrimas nos olhos dizendo, assim diz o Senhor, o avivamento é hoje, o avivamento é agora, igreja. Se levanta, abre os teus olhos, assim diz o Senhor. Deus falou comigo, e ele gritava, e as pessoas diziam, esse pastor está louco. 4 anos se passaram, 2 pessoas, ele e a esposa dele. E ele dizia para a esposa dele, o avivamento é hoje, o avivamento é agora, assim diz o Senhor, o avivamento é hoje, agora, vai acontecer algo novo, está prestes a acontecer. De repente, assim como em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, de repente, veio um vento, veementemente impetuoso, forte e barulhento, e entrou pela janela da sala. E todos que estavam na sala, foram cheios do Espírito Santo. E Deus mudou a história daquela igreja, assim como vai mudar a história da minha vida e da tua vida. Ah, vai mudar. Porque o avivamento é hoje, é para agora. O profeta Isaías, que é o texto que nós acabamos de ler, ele profetizou sem ver. Ele disse assim, olha, assim diz Deus. Mas ele não viu nada. Ele não notou nada, não tinha nada diante dos olhos dele, não tinha nada que ele poderia palpar. Mas ele dizia, assim diz o Senhor. Ele é audacioso, ele está dizendo, olha, Deus me mandou dizer que tem coisas novas. Prepare-se, igreja. Prepare-se, igreja, santifique-se ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor, tudo na mão dele, porque o avivamento está chegando. Ele profetizou, mas ele não viu. Deus falou, mas ele não viu. Ele foi tão audacioso, que ele diz, é Deus que está falando. Foi Deus que me mostrou isso daí. É o Senhor quem está dizendo. E o texto diz assim, olha, se lermos todo o capítulo 43, ele diz assim, olha, Deus manda dizer para você, igreja, que não é para você ter medo de nada. Assim diz o Senhor, não tenham medo de nada. Continue andando, mesmo que chorando, mas não tenha medo de nada. Eu disse que estou realizando coisas novas no meio do povo. Tem coisas novas acontecendo. Tem uma onda que está vindo. Tem uma brisa fresca que está chegando. Tem algo novo que Deus está enviando na minha vida e na vida da igreja. E eu não estou aqui conversa de carochinha não, estou lendo o texto. O texto diz assim, assim diz o Senhor. Eu estou fazendo coisas novas, tem uma onda se aproximando. E está tomando uma proporção muito grande. São coisas novas no meio do caos. Eu quero registrar isso. São coisas novas no meio do caos. Coisas novas no meio da adversidade. E o texto diz assim, o teu nome é conhecido. Você é conhecido no céu. O teu nome está escrito. Afinal, você tem uma aliança, você não brinca com as coisas de Deus. Você tem uma firmeza em Deus, tem uma aliança entre você e Ele e você. O texto diz assim, fica tranquilo, não se preocupe, porque eu sei quem você é. O teu nome, eu conheço ele. Eu sei da sua situação. E o texto diz assim, olha, o teu nome está escrito.
No dia da adversidade você não virou as costas para mim. Você não apareceu só no momento que era favorável para você. Você não apareceu só na hora que você queria. Você ficou firme no dia da luta, da adversidade. No dia em que você foi ferido, magoado, entristecido, você permaneceu. No dia da abundância você não foi embora. No dia do lucro você não desistiu. No dia da adversidade você permaneceu. Por isso eu te conheço. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O texto diz, tu és meu. E o Senhor pede para o profeta lembrar a igreja, dizendo assim, olha, lembre-se, eu sou o teu Senhor, e fora de mim não tem outro. Não existe outro Deus além do Senhor. E o texto diz assim, eu sou o teu Salvador. Agora dorme com esse barulho, olha o que o texto diz assim, olha, para libertar você, Israel, eu entreguei outras nações. Em troca da tua alma, Israel, eu entreguei muitas nações para ter você comigo. Dorme com isso. Por amor de ti, Israel, eu entreguei nações inteiras. E diz mais o texto, para mim você é muito valioso. E nós como igreja precisamos valorizar muito isso. O povo de Deus, escute, não pode se calar. Irmã, esposa, mulher, você não pode se calar dentro da tua casa. Marido, pai de família, você não pode se calar na vida. O povo de Deus não pode se encurvar. Não pode ficar disperso de maneira nenhuma. Por quê, pastor? Primeiro lugar, deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Primeira lição aqui para a minha vida e para a tua vida. Deixa eu dizer algo que Deus colocou no meu coração. Uma boca fechada, quando uma boca se cala, pode sim significar um futuro comprometido. Quando você se cala diante das adversidades, você passa a viver uma vida sem propósito. Quando a tua boca não pronuncia a palavra no dia da tempestade e da luta, significa que você está entregando a batalha. Significa que você está se encurvando. Quando a minha boca se cala, caminhos são interrompidos. Presta atenção, igreja. Se o nosso ano começa hoje para essa igreja, então a partir de hoje você não vai mais se calar. A partir de hoje, quando vier a luta, a adversidade e o diabo, você vai dizer, eu creio no poder de Deus e na palavra que Ele tem falado a respeito de mim. E quando você abrir a tua boca, você que é filho, você que leva Deus a sério e tem uma aliança com Deus, quando você abrir a tua boca, Deus vai te honrar. Eu vou declarar isso sobre a tua vida. Quando você abrir a tua boca, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Viva uma vida de entrega absoluta. Viva uma vida de oração. E quando você abrir a tua boca, Deus vai te honrar. Você vai parar de se rastejar na vida. Tem gente que não anda com Deus, ele se rasteja. E Deus te deu os dois pés para você caminhar, mas caminhar como homem e mulher de Deus e não se encurvar nunca. Os seus pais, os seus filhos, sua esposa, o seu marido, a sua família, precisa de ouvir a respeito do Evangelho dentro daquela casa. Mesmo que ele fique chateadinho, tristezinho, fala a verdade para ele. Prega a verdade para ele, fala para ele que ele está errado, com amor e com muito carinho, mas diga a verdade para a tua família, da necessidade de ter um encontro verdadeiro com Deus. Quando o profeta Isaías estava dizendo, olha, assim diz o Senhor, eles debocharam da cara dele, fizeram um deboche, e diziam assim, será que não é esse pastor que está falando? Será que ele não passou já o tempo dele? Será que os dias dele já não foi? Será que ele não está sonhando com coisas erradas? Riram dele, achando que era o homem, mas era Deus que estava falando. Era Deus que estava anunciando, eu tenho coisas novas para fazer na tua vida. Você crê?
Você crê que Deus pode fazer coisas novas? Você crê que Deus quer trazer vida para a tua vida? Você crê que Deus tem uma palavra para o teu coração e você precisa verbalizar o que Deus te prometeu? Tem gente se calando e porque se cala está adoecendo. E eu não estou falando de você ficar discutindo, eu estou falando de você usar a palavra. Estou falando de você dizer, olha Deus, eu estou vendo, e eu sei que o Senhor está vendo a minha dificuldade. Eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. O profeta estava dizendo, assim diz o Senhor, eu vou abrir um caminho no meio desse deserto. Quando não há mais saída, quando tudo está perdido, Deus vai abrir um caminho no meio do deserto. Por isso que eu estou aqui hoje para dizer, igreja, não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, no teu viver, no teu sofrer, Deus velará por ti. Aquele que te chamou é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele diz assim, olha igreja, eu vou abrir um caminho no meio do deserto e vou estourar uma fonte no meio do ermo. Às vezes eu fico imaginando a história dos profetas. Eu fico imaginando o seguinte, será que se esses profetas se calassem, olha para cá igreja, presta atenção, se alguém estiver conversando com você, fala assim, ó, dá um tempo aí. Imagine se se esses profetas da Bíblia se calassem, será que os milagres aconteceriam? Será que os milagres aconteceriam como aconteceu? Se esses profetas se calassem, por exemplo, Ezequiel capítulo de número 37, todos nós conhecemos a história, o vale de ossos sequíssimos. Deus disse para o profeta, profetiza. Profetizar é abrir a boca e falar. Ele disse assim, olha, abra a tua boca e profetiza para este vale de ossos secos. O profeta olha e vê que os ossos não são apenas secos, os ossos são sequíssimos. Era simplesmente impossível, mas Deus disse, profetiza, nos quatro ventos, profetiza, abre a tua boca. O texto diz que ele começou a falar, e conforme ele foi falando, as coisas foram acontecendo. Conforme ele foi falando, o milagre começou a acontecer, e as coisas aquilo que ele nunca viu, ele começou a presenciar diante dos olhos dele. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Se você crê em Deus, se você tem uma aliança com Deus, continue falando a palavra que Deus colocou em você, e você vai ver um milagre acontecer na tua vida. A Bíblia Sagrada diz em Josué capítulo de número 10, que o povo de Israel está em guerra. Existe uma batalha num vale, e de repente se levanta um homem com uma voz de profeta, Josué, como profeta de Deus. Eu fico imaginando a vergonha que Josué iria passar se ele estivesse na carne. Ele olha a situação do povo, ele olha para o céu e diz assim, sol, para. Como se fosse o filho dele, a filha dele. Menino, quieta aí, para aí, senta e fica quieta aí. Menina, cala a boca. Ele diz para o sol, para. Ele diz para a lua, detenha-te. Imagine se ele estivesse na carne. Mas tem um detalhe. Ele ora e ele dá uma ordem de maneira específica. Ele diz assim para o sol, sol, fique parado sobre o vale de Gibeão. Não é em qualquer lugar, é sobre o vale de Gibeão. Ele olha para a lua e diz assim, olha, fique parado no vale de Ajalon. Não é onde você quer, é eu que estou dizendo onde você vai ter que parar. Quando ele abre a boca, o sol para sobre o vale de Gibeão e a lua para sobre o vale de Ajalon. E se ele tivesse se calado? Mãe,
pai de família que está aqui nessa noite, enquanto você continua calado, calada, o inimigo ganha terreno na tua vida, nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Enquanto você deixa de orar para fazer coisas que são periféricos, que são da periferia, que não são tão importantes assim, você está perdendo uma batalha. Somente alguém com uma autoridade tão grande poderia dizer: para sol, para lua. Será que se esses homens tivessem ficado com a boca calada, o milagre teria acontecido? Posso responder? Eu duvido. Eu duvido. Deixa eu dizer algo para o teu coração. É exatamente isso que Isaías está dizendo. Abrindo a boca e profetizando e dizendo: assim diz o Senhor. É Deus quem está falando. Ele está dizendo assim: olha, eu vou abrir um caminho no meio desse deserto, nas margens da vida, que você olha e não tem mais condições para a tua vida. E o que ele fala, Deus assina embaixo. O que ele está falando, Deus está assinando. Jovem, que está prestes a cursar a sua faculdade, exerça a sua fé em Deus. Você que está prestes a conquistar um emprego, correndo atrás da vida, para chegar onde os teus sonhos, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Quando você for procurar um serviço, ou fazer uma faculdade, não pense em primeiro lugar em ser da grana. Vá por outro caminho. Coloque Deus em primeiro lugar. Porque a palavra que sai da boca pode mudar a trajetória da tua vida. O profeta está dizendo: assim diz o Senhor. Segunda lição desse texto que eu gostaria de contribuir, eu espero, com a tua vida. Deus pode sim interferir na sua história e mudar os seus caminhos. Mudar. E deixa eu repetir o que Deus tem colocado no meu coração e me veio agora. Aqueles sonhos para daqui 2, 10 anos, Deus quer fazer com que eles se aproximem. Deus pode sim mudar a trajetória da sua vida, porém o seu povo, e está no texto, o seu povo precisa de parar de ficar fingindo de cego e de surdo. O texto diz assim: traz o meu povo, porque eles estão fingindo que não estão me ouvindo. Eu tenho falado com eles há anos, e eles estão fingindo que não estão me escutando. Traz o meu povo, versículo de número 8, traz o meu povo que está fingindo que não ouve, que não é comigo, que não é para mim, que não dá hoje, que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, já fiz a minha parte. Frase miserável. Eu já fiz a minha parte. Deus sabe de tudo que eu fiz. Deixa eu dizer algo do meu coração aqui. O que eu tenho visto aqui neste lugar, deixa eu dizer algo do meu coração. Eu tenho visto uma unidade tão grande como nunca antes aqui neste lugar. Mas ainda tem muitas ovelhinhas que precisam se aproximar mais do aprisco, se achegar mais pertinho, como o pintinho se achega debaixo das asas da galinha. O texto diz assim: não tenha medo de nada. Eu te chamei para viver em liberdade. Deixa eu dizer para você, rapaz, a decisão está nas tuas mãos de servir a Deus ou continuar vivendo a vida de qualquer maneira. Deixa eu te dizer uma coisa, minha querida irmã, a decisão está nas tuas mãos, se você vai continuar tripudiando com Deus, zombando, caminhando, vai ou não vai? Uma decisão que está nas tuas mãos. Deus está dizendo assim: olha, eu quero mudar a sua trajetória, eu quero mudar a tua vida, mas você precisa de atender o meu chamado. Tem muita gente estacionada, o freio de mão está puxado, tem um nó, e Deus manda dizer essa noite: Deus quer desatar esse nó da tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse nó vai ser desatado da tua vida. Você vai parar de ficar transferindo
da sua responsabilidade. Colocar a culpa na esposa, no marido, no filho, no pastor, no padre, no vizinho de cima que bate e você não dorme, no outro dia não consegue fazer nada. Você vai viver uma vida intensa na presença de Deus. Porque aquele que tem um encontro com a água da vida, rios de águas vivas brotam do ventre dele. Deus vai desatar esse nó, diz o meu Deus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Deus vai desatar esse nó na tua vida. Deus vai desatar esse nó na tua vida, esse vício que não te abandona, esse vício que te prende, esse vício que te angustia, que te mata a cada dia. Deus está dizendo, faz uma aliança, se entrega, eu vou desatar esse nó, porque tem bálsamo aqui para a tua vida. A Bíblia diz, há um bálsamo em Gileade, para trazer refrigério, para a sua alma. Existe cura para o seu interior, para o teu ser. Deixa eu dizer o que Deus colocou no meu coração. É tempo de se levantar, querido. É tempo de se levantar, querida. É tempo de deixar de ficar preso às coisas dessa vida. Porque Deus diz assim, olha, Ele proverá na tua vida. Deus vai enviar recursos para a tua vida. Descansa o teu coração. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz assim, olha, tudo tem o seu tempo. E Deus colocou algo no meu coração para eu dizer para essa igreja. Esse tempo chegou para a tua vida, para a minha vida, para essa igreja. É um tempo novo, é uma nova história que Deus quer escrever na minha vida, na tua vida, a partir da minha vida e a partir da tua vida. Assim diz o meu Senhor. Deixa eu dizer algo para o teu coração. Sabe o que Deus manda eu te dizer nessa noite? Está no texto. Eu conheço você. Você é minha testemunha. Eu chamei você para ser testemunho da minha palavra. Fui eu quem te separei para mim, diz o Senhor. Fui eu quem te tirei do meio deles, para te preservar. Muitas das vezes, para agradar os outros, os parentes, os vizinhos, a gente entra em cada uma. A gente vai em lugares, para eles não acharem ruim, para eles não ficarem tristes com a gente, para me conquistar eles. Às vezes a gente entra em cada uma. E Deus diz assim, fui eu quem te tirei para preservar a tua alma. Fui eu quem te tirei para que através da tua vida eu possa manifestar a minha glória. E o texto diz assim, olha, fui eu quem prometi, e sou eu quem irei realizar. Fui eu quem prometi, e sou eu quem irei realizar. E isso será para minha glória, para louvor do meu nome. Deus manda eu te dizer aqui nessa noite, não se permita ser confundido. Não se permita ser embaraçado pelas coisas deste mundo. Tem um caminho novo na sua frente. Eu vou repetir. Tem um caminho novo na sua frente. Deus quer mostrar a glória dele na tua vida e através da tua vida. Deus quer que você tenha paciência, porque as coisas já estão acontecendo. Deus manda te dizer, seja perseverante. Continue caminhando. Busque o reino primeiro. Busque o reino primeiro. E o nome de Deus será na tua vida. O reino primeiro. Ame a Deus acima de todas as coisas. E Deus vai mudar a tua vida. Não se apegue ao dinheiro. Não se apegue ao possuir aqui, porque vai passar. Vai terminar. Dá mais tempo para Deus, porque não tem mais tempo de você ficar protelando. Você não tem 7 vidas, você tem uma só, e vai ter que prestar contas dela.
E Deus manda dizer, Deus está abrindo os olhos de pessoas aqui neste lugar. É tempo de parar de fingir de cegueira. Eu não vi. Era para mim. Eu estou esperando alguém descer do púlpito e pôr a mão na minha cabeça. Senta e espera, irmão. Porque tem gente esperando isso faz uns 10 anos. Receba essa palavra como profecia de Deus para a tua vida. Deus faz, faz. Deus fala, fala. Mas quando você valoriza a palavra, Deus glorifica o nome dele sobre a tua vida. Primeiro lugar, não fecha a tua boca. Porque uma boca fechada compromete o teu futuro e até mesmo o teu destino. Abro e fecho aspas quando digo destino. Segundo lugar, Deus quer se envolver, Deus quer se envolver na sua história. Mas é necessário a gente abrir os olhos e parar de fingir cegueira e surdez. E para terminar, esse ano começa hoje, começou ontem. É isso, pastora? O ano da igreja, vamos dizer que a gente comemora 2 anos novos. Este é um deles. A gente já começa com o pé direito. Deus dando uma direção para a nossa vida. Em terceiro lugar, com os 2 pés. Isso. Começa com os 2 pés de uma vez só. Terceiro lugar, se você quer ver coisas novas na tua vida de verdade, lembre-se, na agenda de Deus não cabe coitadismo e nem saudosismo. Ok? Está me entendendo, igreja? Está me entendendo, irmãozão? Esse negócio de coitadismo, ninguém gosta de mim. Eu estou naquela igreja faz anos. Ninguém me vê. Ninguém me ungiu ainda. Ninguém me levantou. Porque ninguém dá oportunidade naquela empresa. E fica se lambendo o tempo todo as suas feridas. Na agenda de Deus não tem lugar para coitadismo e muito menos saudosismo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu me lembro daquela igreja antigamente. Igreja era aquela lá, ó. Ai, velhos tempos, nunca mais aquela igreja. Igreja era no tempo da minha mãe. De madrugada até o dia amanheceu, até o cantar do galo. A igreja era aquele tempo, não dá mais tempo para viver naquele tempo. Você vive hoje e tem que viver o presente e o agora. E não ficar se lembrando, irmão. Saudosismo e coitadismo não entra na agenda de Deus. Há quem diga que quem vive do passado mata o presente e sufoca o futuro. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver coisas novas. E a tua boca, minha boca, precisa se alinhar com os planos de Deus. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, os meus pés, precisam se alinhar com aquilo que Deus tem para a minha vida. O teu coração precisa de estar alinhado com o coração de Deus. E disse Deus, pela boca do profeta, chega de ficar se lembrando das coisas passadas. Versículo de número 18, a partir de hoje, vocês não vão mais tocar naquele assunto, acabou. Agora lembre de uma coisa, dorme com esse barulho. O que Deus está dizendo não é para eles ficarem se lamentando por algo ruim que aconteceu lá atrás. Deus está dizendo assim, olha, lembra do mar vermelho que eu abri? Esquece. Dorme com esse barulho, leia o texto. Lembra das pragas que eu enviei no Egito e protegi vocês? Nenhum de vocês foram atingidos, lembra? Que vocês vivem contando por aí a história dos hebreus, que Deus abriu o mar e que enviou pragas. A partir de hoje, esquece isso, não conta mais. Sabe aquela história do Josué que mandou o sol parar, a lua parar, que vocês ficam contando por aí? Esquece, não é para contar mais. A partir de hoje, vocês vão contar uma história nova na vida de vocês. Aquilo foi lá atrás, eu quero fazer coisas novas, para que vocês tenham outras coisas para contar a respeito da minha palavra. Todo mundo já ouviu o Mar Vermelho, todo mundo já sabe a história do Josué, é o que Deus está dizendo, todo mundo já ouviu tudo aquilo, vocês já contaram essa história o tempo todo. Vocês precisam de viver um tempo novo na vida de vocês. Chega de ficar lembrando das coisas do passado. Sabe aquela história de que Deus enviou pedra, que Deus enviou praga, que Deus abriu o Jordão? Esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Lembra da coluna de fogo no meio do deserto? Na madrugada, o calor,
o frio e a escuridão, tinha uma coluna de fogo, lembra dela? Que vocês ficam contando vantagem para todo mundo. Chega, não esquece tudo isso, não conta mais. Sabe, durante o dia, no deserto, o maná que caía, e vocês ficam contando para todo mundo, enchendo o peito. Isso foi lá atrás. Eu quero fazer coisas novas na vida de vocês. Eu quero que vocês virem o disco, para de ficar falando a mesma coisa. Porque quando eu estava na igreja, há 15 anos atrás, eu tinha um tumor aqui na perna, e Deus me curou. Mas e de lá para cá não? De lá para cá eu estou bem, está tudo bem. Não aconteceu mais nada, não, irmão. Mas está tudo bem, está tudo bem. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer te dar um testemunho na tua vida. Chega de testemunho velho, diz o Senhor. Ele quer te dar um testemunho fresquinho, para você contar para todo mundo esse testemunho fresquinho. Eu não quero que vocês fiquem pensando naquilo que eu fiz no passado. Eu quero que vocês pensem naquilo que eu posso fazer hoje, e que eu vou fazer daqui para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, para já. Um testemunho novo, uma nova história, um novo tempo. Existe um tempo determinado, e esse tempo chegou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Um tempo favorável de Deus para a minha vida e para a tua vida. Um tempo favorável. Tem uma onda que está vindo. Tem uma onda enorme de Deus vindo na direção daqueles que têm uma aliança com Ele. Um tempo de milagres no meio do caos produzido pelos homens. Algo novo está acontecendo. Eu não sei como, eu não posso ver com os meus olhos físicos, mas eu sinto, eu percebo que tem coisas novas chegando para você, para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, para o teu povo, para a tua igreja, para o teu ministério, lá no teu trabalho, na empresa onde você está. Deus está trazendo algo novo para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos, para os teus pais, para a tua vida com Deus, para a tua comunhão com Ele. Deus está trazendo coisas novas na tua saúde. Deus está abrindo os olhos de muitas pessoas aqui nessa noite. Eu não sei como, mas está acontecendo algo novo aqui neste lugar. Eu não posso ver, nem mesmo colocando óculos. Mas tem algo acontecendo. Mas pastor, você está dizendo isso faz anos. Tem algo acontecendo na minha vida, na tua vida. Tem algo acontecendo aqui neste lugar. E nós vamos viver algo novo para a glória de Deus. Fique de pé, por favor. Dê uma salva de palmas para Jesus.